Então, a partir dessa aula, quem ainda tem alguma dúvida lá em relação à equação com fração na lista que eu postei, já pode começar a responder, tá? Equação com fração, gente, ela é bem simples, tá? Basta que vocês saibam resolver adição e subtração com frações. Se você souber resolver adição e subtração com frações, ou com denominadores iguais, ou com denominadores diferentes, você não vai ter muitos problemas em resolver uma equação com fração, tá? Então, quero que vocês prestem atenção aqui, essa letra A, que é bem simples, mas ela é a que vai dar base para todas as outras. Eu tenho uma equação bem simples aí, ó. X sobre 3 é igual a 9 sobre 3. Eu tenho duas informações importantes aí, né? Vocês estão vendo meu sobrinho aqui, gente? Eu tenho duas informações importantes aí. A primeira é que essas duas equações são iguais e, além disso, eu estou dizendo que os dois denominadores são iguais. Os dois denominadores são iguais. Se eu tenho duas frações iguais e eu tenho os denominadores iguais, o que é que eu posso concluir em relação aos numeradores? São iguais, professor. Eles são iguais. Se eu estou dizendo, ó, eu já estou afirmando que essas duas frações são iguais. As duas frações são iguais. E eu estou dizendo que os denominadores são iguais, então, obrigatoriamente, os numeradores têm que ser iguais. Então, eu posso concluir aqui, ó, sem problema, que o meu x é igual a 9. Ou seja, gente, se eu resolvo uma equação com fração e eu garanto que os meus denominadores são iguais, eu garanto lá em cima também que os meus numeradores são iguais. Então, você pode colocar aqui, ó, se duas frações são iguais, então os numeradores são iguais e os denominadores da mesma forma. Ok? Se duas frações são iguais, então os numeradores são iguais e os denominadores da mesma forma. Pergunto, eu fiz alguma coisa aí com os denominadores na resolução dessa equação? Eu não usei os denominadores para nada. Por que eu concluí que os numeradores são iguais? Porque eu vi que os denominadores são iguais. Então, quando eu for resolver uma equação em que os denominadores são diferentes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Achar o MMC. Achar o denominador comum, que é o MMC. A partir do momento que eu achar o denominador comum, eu vou ter uma equação do tipo dessa que está na letra A. Depois que eu achar os denominadores comuns, eu vou usar o denominador para mais alguma coisa? Professor, pode repetir novamente? Não, porque ela Vamos vai lá. passar a ser uma equação simples. Observe. Se eu, na letra A, eu usei os denominadores para alguma coisa? Sim, ué. A partir do denominador você consegue concluir que... Eu usei no cálculo, eu usei os denominadores no cálculo para alguma coisa? Não. Não. Na letra A, eu só usei o denominador para garantir que as frações são iguais. Ele está ali para garantir. Se eu estou dizendo que duas frações são iguais e os denominadores são iguais, então, obrigatoriamente, os numeradores são iguais. Então, você não usa o denominador na prática para fazer cálculo. Você só usa o denominador para garantir, para concluir que as duas frações são iguais. Beleza? Então, se eu tiver uma equação
com denominadores diferentes, se eu tiver uma equação com denominadores diferentes, o que é que eu tenho que fazer primeiramente? O MMC. Igualar os denominadores. Igualar os denominadores, que é tirando o MMC. Se eu igualo os denominadores, eu concluo que os numeradores têm que ser o quê? Iguais. Iguais. Mas eu não vou usar o denominador para nada no meu cálculo. Eu só vou usar a ideia de que, se eles são iguais, os numeradores também têm que ser iguais, porque eu estou dizendo que as frações são iguais. Então, vamos lá para a letra B. Observe, eu tenho x mais a metade de x é igual a 12. Todo mundo sabe aí que o denominador do primeiro x é quanto? 1. 1. Então, eu vou tirar o MMC de 2 e 1. Qual é o MMC de 2 e 1? 2. 2. Então, MMC é 2. E aí, gente, eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fazia na aritmética, né? Eu vou pegar o 2, dividir pelo 1 aqui, ó. 2 dividido por 1. 2. 2 vezes x. 2x. 2x. Mais 2 dividido por 2. 1 vezes x. X. Igual a 2 dividido por 1 aqui do 12. 2. Vezes 12. 24. Então, observe, ficou em cima 2x mais x igual a 24. Todos os denominadores já não são iguais? Sim, professor. Então, eu vou usar o 2 ali embaixo para mais alguma coisa? Não, Não vou professor. usar ele mais para nada. Porque eu só usei o 2 para garantir lá em cima que os meus numeradores são iguais agora. Agora eu só vou calcular com o numerador, porque eu já igualei o denominador. Então eu não tenho mais o que fazer com ele. Então depois que você tira o MMC, que você calcula o MMC, e que você reduz todas as frações ao mesmo denominador, você não tem mais o que fazer com o denominador. Tá? Você só vai trabalhar agora com os numeradores, porque você já garantiu que os denominadores são iguais. Você agora só precisa garantir os numeradores serem iguais. Então, a partir daqui agora, a única coisa que eu vou trabalhar é com 2x mais x igual a 24. Que vai ficar como aqui? 3x igual a 24. 3x igual a 24. Quem é x? Igual a 8. 24 8. dividido por 3. Isso implica que x é igual a 8. Professor, Professor, Galvão não entendeu a letra B. Pronto, a gente vai fazer mais outras aqui que ele vai entender. Tá? Tem várias parecidas, Galvão. Fique tranquilo que a gente vai chegar lá. A primeira coisa que você tem que entender, Galvão, é o seguinte. Duas frações só são iguais. Eu só posso dizer que A sobre B é igual a C sobre D se o A for igual ao C e o B for igual ao D. Certo? Concordam comigo? E olhe que eu estou usando frações iguais. Preste atenção à diferença de eu falar, por exemplo, de frações equivalentes. Essas duas frações são equivalentes. Vocês concordam comigo? Sim, professor. Elas não são iguais. Elas são equivalentes. Certo? Elas equivalem à mesma coisa, mas elas não são iguais. Então, não confunda igual com equivalente. Para 2/3 ser igual a alguma coisa sobre 3, igual, o meu x tem que ser quanto? Dois. O meu x tem que ser 2. Beleza? Duas frações só são iguais se os numeradores são iguais e os denominadores são iguais. Na letra A, eu botei propositadamente já os denominadores iguais.
Eu estou dizendo que são duas frações iguais. Vou até apagar aqui que já ficou um tanto quanto bagunçado. Eu estou dizendo que eu tenho duas frações iguais. Tá vendo a informação aqui de que elas são iguais? Eu tenho duas frações iguais. E além dessas duas frações serem iguais, eu já garanti que os denominadores são iguais. Se duas frações são iguais e os denominadores são iguais, obrigatoriamente os numeradores têm que ser iguais também. Por isso que, nesse caso, eu garanti que o x é igual a 9. Certo? Aqui, na letra B, eu também estou dizendo que essa soma aqui, essa soma é igual a 12. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu já sei que são iguais, eu tenho que garantir que os denominadores são iguais. Se eu garantir que os denominadores são iguais, eu vou garantir necessariamente que os numeradores são iguais. Tá? Vamos para a letra C aqui, ó. Eu tenho aí uma fração com denominador 2. Diga. Eu tive uma duvidazinha na letra B. Já que eu sei que o denominador não usa na conta em si, mas já que, por exemplo, tá 2x mais x igual a 24 sobre 2, o resultado não seria 4, que a gente dividiria por 2? Não entendi a sua pergunta. Porque quando a gente coloca as coisas tipo 2x mais x igual a 24, mesmo o denominador não importando na conta, ele continua ali, 2x mais x igual a 24 sobre 2. Então... Não, entendi o que você está falando. Vai ficar assim, ó. Se você quiser manter o denominador, vai ficar 3x sobre 2 é igual a 24 sobre 2. Deu para entender? Cada membro tem o seu denominador 2. Não vai ficar 3x igual a 24 sobre 2. Vai ficar 3x sobre 2 é igual a 24 sobre 2. E é por isso que eu concluo que o 3x é igual a 24, porque o 2 é igual a 2. Se 2 é igual a 2, 3x é igual a 24. Deu para entender? Entendi agora, professor. Pronto, voltando aqui agora. Vamos para a letra, mas foi bem pertinente aí sua colocação. Colocando aqui a letra C. Vamos lá. Aqui, gente, sempre que você vê adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, lembre dessas palavrinhas mágicas aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Você tem que reduzir todas as expressões, todos os termos, ao mesmo denominador. Porque somente garantindo que os denominadores são iguais é que eu garanto que os numeradores também são. Se eu não garantir que os denominadores são iguais, eu não posso garantir que os numeradores são. Então, por isso que sempre que você tiver uma equação com frações envolvendo adição e subtração e elas tiverem denominadores diferentes, você tem que calcular o MMC dos denominadores. E se você quiser conferir, observe, o seu x aqui deu quanto? 8. Então, ficaria 8 mais... Quem é 8 dividido por 2? 4. 4. Tá vendo como a álgebra é linda? Certo? Vamos lá. Voltando aqui. Gente, aqui você tem duas formas de fazer. Se você quiser, você já elimina o parênteses antes de calcular o MMC. É o que eu vou fazer. Então, vou repetir tudo aqui, ó. X sobre 2. Deixa eu tentar colocar um negócio mais reto aqui. Tá desconfigurada a minha mesa, viu, gente? Vamos lá. X sobre 2 mais 4x igual a 15. E eu vou primeiramente eliminar esse parênteses. Lembra que eu disse quando tem um sinal de menos aqui antes do parênteses, o que é que ele faz com os sinais de dentro do parênteses? Ele só troca, né? Então, onde era menos x vai ficar mais x, e onde era menos 6 vai ficar mais 6. Lembrando que é como se eu tivesse um menos 1 aqui. Menos 1 vezes menos x dá x positivo, e menos 1 vezes menos 6 dá 6 positivo. Até aí, tudo bem? Tranquilo até aí? Sim, professor. Vai ficar como? Igual a x sobre 2
mais 4x igual a quanto? 21 mais x. 21 mais x. Eu só fiz somar esse 15 daqui com esse 16 daqui. Agora que eu estou em uma forma mais simplificada, fica mais fácil calcular o MMC, porque você tem menos números para calcular o MMC. Já pensou se eu tivesse aqui um bocado de número, um bocadão de número ali, sem somar, quantos MMCs você ia ter que... Quantas divisões vocês iam ter que fazer? Então é melhor você deixar na forma mais simplificada possível. Quando estiver na forma mais simplificada possível, você vai e calcula o MMC. Então o MMC aqui vai ser quanto? 2. O MMC vai ser 2. Confere? Então vai ficar 2 dividido por 2. 1 vezes x. X. Mais. Aqui, todos os denominadores agora são 1. Tá vendo? Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4x, 8x. Igual a 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 21, 42. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. 2x. Depois que eu coloquei todo mundo no mesmo denominador, eu preciso trabalhar com o denominador mais alguma hora no cálculo? Não, professor. Não. Então, ó, Não. eu considero ele. Quanto é x mais 8x? 9x. 9x igual a 42 mais 2x. Que vai ficar como aqui? 9x menos 2x. Menos 2x, igual a porque 42. esse mais 2 aqui, ó, ele vem para cá como menos 2, certo? É igual a quem? A 42. Isso implica, esse sinal de seta aqui significa implica. Quanto é 9x menos 2x? 7x. 7x. Igual a 42. Se 7x é igual a 42, quem é x? 6. 6. 42 dividido por 7, isso implica que x é 6. Professor, eu tenho uma dúvida. Alguma dúvida? Professor? Oi. Calma. Tem algum microfone ruim aí. É o de Bex. Vá, fale. Eu queria saber. 55 mensagens, Jesus. Fale. Na terceira linha, se o senhor passasse o x para o outro lado e deixasse x mais x sobre 2 mais 4x igual a 21, o senhor teria conseguido resolver a equação? Ou não? Normal, mesma coisa. Sem problema. Eu tenho uma dúvida. Diga. Assim, podemos dizer que fração é divisão, certo? É uma divisão. E se eu quisesse, por exemplo, nessa letra, só tivemos uma fração. Então eu poderia passar o número 2 para o outro lado multiplicando, não? Poderia. Exatamente isso. Sim, mas aí o senhor, achou mesmo de tudo. Então não seria mais fácil só ter feito como se fosse, por exemplo, x sobre 2 de x dividido por 2. Então, quando o 2 passa para lá, ia sair multiplicando. Não precisava fazer multiplicação. Mas foi isso que você fez. Olha quem era aqui. Olha quem era. Cadê? Deixa eu identificar aqui. Era x, era 4x, ficou 8x. Era 21, ficou 42. E era x, ficou 2x. Na prática, você multiplicou todo mundo por 2. Entendeu? Só que essa sua visão algébrica, Rebeca, ela é mais abstrata do que o que eu estou fazendo. Então, para você, isso fica claro. Mas se eu fosse falar isso aí de forma rápida, sem entender aqui o cálculo do MMC, você iria entender, porque tem alguns que têm mais essa percepção, só que tem outros que não. Então, a gente sempre faz uma forma de que todos consigam entender. Mas a forma como você está falando é completamente correta. Mas é mais abstrata do que essa que eu fiz. Entendeu? Então, o professor ele sempre tem esse cuidado de fazer o que os alunos mais têm facilidade em entender. E calcular o MMC já é uma coisa que a gente faz. Porque você pegar aqui o x sobre 2,
botar todo mundo para lá, depois você multiplicar todo mundo por 2, que você está usando a operação inversa, é muito mais abstrato. Mas se você consegue ver isso com clareza, fique à vontade, minha aluna. Tranquilo? Vamos lá. Letra D. Quem me ajuda aqui na letra D? Vai ficar como aqui? Fica aplicativo menos 8. Então, aqui eu vou aplicar a distributiva. Vai ficar 4x menos ou mais menos 8 igual a 5. Aqui, ó, menos isso aqui tudo. Vou fazer o que com quem está dentro do parênteses? Bora? Vai ficar como? Vai ficar menos x sobre 2 menos 4. Certo. Gente, ainda estou percebendo que tem alguns com dúvida. Sempre que eu tiver um sinal de menos aqui, e somente ele, e mais nenhum número aqui, que tecnicamente é o 1 que está aqui, é só você, ó, eu vou até escrever aqui, ó, é só você trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. Só isso. Trocar o sinal. Colocar para o oposto. Exatamente, porque é o oposto disso aqui. Então, sempre que tiver somente o menos antes do parênteses, você vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses, ok? Não fique com essa dúvida, porque é bem simples isso, certo? Vai ficar como aqui agora, antes de calcular o BMC? 4x menos 8 é igual a quem? 1 menos x sobre 2. 1 menos x sobre 2. O 1 veio daqui, ó. 5 menos 4, 1. Certo? Então, 1 menos x sobre 2. Aí eu vou fazer o que a Rebeca falou. É só eu multiplicar todo mundo aqui, ó. Esse carinha e esse por 2. Por que esse aqui eu não multiplico por 2? Na verdade, eu até multiplico por 2, né? Porque é um meio que está aqui. Mas simplifica. Exatamente. Vai ficar como, então, aqui, ó? 8x menos 16 é igual a 2 menos x. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Calcula o MMC. Se você for passo a passo, ó, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 4, 8. 2 por 1 dá 2, 2 vezes 8, 16, e assim por diante. Pergunta. Eu uso o denominador para mais alguma coisa aqui? Professor, Diga. o x não ficaria 2x? 2x sobre 2. Mas ali, ó. Seria Mas aí fica 1. Ah, não, é vezes 1. Fica 1. 2x sobre 2 é 1. Porque quem está aqui, ó, x sobre 2, não esqueça que quem está aqui é o meio. Então, você está multiplicando 2 vezes meio. É meio x aqui, tá vendo, Roriz? Entendi. 2 vezes meio dá 1. O 1 está aqui, certo? Entendi. Pronto. E aí, gente, preciso usar o doce ou mais alguma coisa aqui? Não preciso. Não, professor. Não. Não. Qual é a equação que me resta resolver? 8x menos 16 é igual a 2 menos x. Vai ficar como aqui? 8x mais x 8x mais x igual a mais 16. É igual a 2 mais 16. 2 mais 16. Que dá quanto aqui? 9x. 9x igual a 18. 9x X igual a igual a 18. 2. X igual a 18 sobre 2. X igual a 2. 18 sobre 9, professor. Ops! Foi só para saber se vocês estavam prestando atenção, tá vendo? Parabéns! Estão prestando atenção. 18 sobre 9. Gente, alguma dúvida aí? Equação com fração é isso, gente. Equação com fração é isso aí. Não tem muito segredo, não. Se eu sei resolver adição e subtração de números racionais na forma fracionária, eu consigo resolver a equação tranquilamente. Tá? Então, quem ainda tiver alguma dúvida em adição e subtração na forma fracionária, volta nos vídeos anteriores onde eu explico isso, que a gente faz tranquilamente. Tá bom?
Vamos para essa letra E aí. Essa letra E tá massa. Vocês querem fazer o que primeiro, gente? Calcular o MMC ou eliminar esse parênteses aí da última fração? Eliminar o Parênteses. Vamos eliminar o parênteses, então. Então, vamos repetir tudo primeiro. 2x sobre 3 mais x menos 1 sobre 6 igual a 1. Aí, gente, esse menos aqui, ó, preste atenção. A Araripe vai perguntar, professor, por quê? Eu gosto das perguntas de Araripe. Esse menos aqui, ó, ele pertence a esse 3 aqui, ó. É como se eu tivesse mais menos 3, que multiplica x menos 2, sobre 4. Como mais com menos é menos, eu coloco esse menos aqui na frente, ó. Ok? Então, sempre que você tiver uma subtração, a subtração ela vai necessariamente, o sinal que antecede a fração, ela vai necessariamente pertencer ao numerador. Porque é com o numerador que a gente opera, certo? O denominador só vai servir lá para a gente calcular o MMC. Então, para eu eliminar esse parênteses aqui, eu vou fazer o quê? Quanto é menos 3 vezes x? Menos 3x. Menos 3x. E quanto é menos 3 vezes menos 2? Mais 6. Mais 6. 6. Mais 6, porque não tem x aqui. Sobre quem? Sobre 4. Sobre 4. Ok? Pronto. Vou calcular o MMC de quem agora? Bora, sétimo ano. Os denominadores. E aqui são quais aí? 3, 6, 1 e 4. O que vai dar quanto no MMC aqui? 12. 12. MMC dá 12. 12 dividido por 3. 4. 4 vezes 2x. 8x. 8x. Mais 12 dividido por 6. 2. 2. Você vai colocar assim, ó, 2 que multiplica x menos 1. Beleza? Porque a gente multiplica o resultado pelo numerador. O numerador aqui não é composto de um termo só, é composto de 2 termos. Então, eu tenho que multiplicar esses 2 termos por 2. Então, para eu representar isso matematicamente, eu coloco entre parênteses, ok? Prof, Diga. o senhor pode repetir? Minha cabeça acabou de dar um nó muito grande. Do início ou a partir daqui? Do início. Porque do meio para o final, minha cabeça embolou, então do início. Embolou. Oh, meu Deus. Ajuda ela, senhor. Vamos lá. Vou apagar aqui tudo e vamos começar do zero. Vamos lá. Aqui eu vou repetir tudo. Porque eu vou somente eliminar o parênteses da última fração aqui, certo? Então vai ficar 2x sobre 3 mais x menos 1 sobre 6 igual a 1. E aqui eu vou distribuir. Ó. Quando eu distribuir aqui, eu só quero que você entenda que esse menos aqui, ele pertence a esse 3 aqui, tá? Então, vamos lá. Menos 3 vezes x... Menos 3 vezes x dá quanto? Principalmente vocês, Aura. Menos 3 vezes... Professor, desativaram seu microfone. Leonara. Quem é Foi Leonara? desativado. Já não Acho que é ia a dar a Sandrine. Leonara Soane. Tá gravada a chamada. A gente vê tudo. Eu vou mandar para a companhia. Já já a gente vê quem é. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar como aqui, Isaura? Menos 3 vezes x. Menos 3x. Menos 3x. Menos 3 vezes menos 2.
mais 6. Certo? Sobre quem? Certo. Sobre 4. Então, professor, então na hora de tirar o parênteses, é só usar a distributiva. Exatamente. Só usar a distributiva. Professor, eu Respeitando nunca o usei, jogo de tipo assim. sinal. Hã? Sim. Quando eu estava aprendendo multiplicação e tal com parênteses, eu achava a distributiva uma regra inútil. E aí agora eu tô sendo obrigada a usar ela. Então, assim, é um pouco confuso para mim, mas eu tô me adaptando. E você achava inútil porque você não aplicava. Uma coisa é inútil até a gente ver uma aplicação Exatamente. dela. Enquanto a gente não vê uma aplicação, ela de fato é inútil. Eu não tenho por que ensinar distributiva lá na 5ª série se eu posso multiplicar com o resultado, né? Que dá 3 vezes 8 aqui, que dá 24. Mas quando você não conseguir somar o que está dentro aqui, que é o caso da equação, aí a aplicativa é a sua principal utilização. A principal utilização da propriedade distributiva está aqui, no cálculo de equação. Porque eu não sei o valor de x para subtrair x do 2, entendeu? Então, aí eu tenho que aplicar a distributiva para poder eliminar o parênteses. Mas é Entendi, sim, sempre obrigada. assim. Na vida é sempre assim. Uma coisa é inútil até a gente perceber a sua real utilização. E, às vezes, o professor explica uma propriedade, mas não explica, ó, gente, você até que não vai usar isso aqui agora. Mas lá no 7º ano, você vai precisar muito disso aqui. Aí você já fica com aquele, poxa, eu vou precisar, então deixa eu guardar aqui. Como eu conversei com vocês, uma vez que vocês aprenderem álgebra, vocês não vão mais sair dela. A álgebra vai ser parte da vida de vocês agora até o final do ensino médio. E a depender de qual profissão você queira seguir na vida, ela vai te acompanhar até o final do seu ensino superior. Entendeu? Então tem coisas que a gente aprende em um momento para aplicar em outro momento. É o caso da propriedade distributiva, certo? Professor, Oi. eu ainda não consegui entender por que nessa parte do menos, do menos que a gente faz menos 3 vezes x, que a gente aplica a propriedade distributiva. Eu não consegui entender por que o menos pertence ao 3, eu ainda não entendi. Vocês estão vendo o que eu escrevi aqui agora no quadro? Aham. Eu Não tinha que entendi. jogar na Mega Sena. Eu tava achando estranho a Agaripe não perguntar isso. Agaripe, presta atenção. Lembra que eu disse que menos 3 sobre 4 poderia ser escrito assim, ou assim, ou assim? Sim, professor. Nesse momento, eu quero que seja assim. Deu para entender? Porque eu vou aplicar a distributiva. Eu não tenho cálculo nenhum para fazer aqui embaixo, a não ser do MMC. Só que eu não vou calcular o MMC de menos 4, porque eu só calculo o MMC de número natural, certo? Então não tenho por que usar esse menos aqui embaixo, porque eu não vou ter serventia nenhuma para ele aqui embaixo. Então, se eu posso ter ele escrito assim, ou assim, ou assim, nesse momento é mais conveniente que ele seja escrito assim. Certo? Te convenci? Mas, Professor, então se tiver uma fração assim, exemplo, numa atividade, como teve nessa, enfim. Mas eu ponho o sinal de menos onde melhor ele se encaixar? Sim, sim. Gente, quando eu tenho uma fração negativa, significa que um é positivo e o outro é negativo. Concorda comigo? Preste atenção. Fração não é uma divisão? É. Para o resultado de uma divisão ser negativo, o que tem que acontecer com meus dois termos? Bora? Para o resultado de uma divisão ser negativo, qual é a característica dos meus dois termos? Um tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. Exatamente. Um tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. Não tem como o resultado de uma divisão ser negativo se os dois termos lá que estão fazendo parte da operação não tiverem sinais diferentes. Porque a divisão de dois números positivos é um número positivo. E a divisão de dois números negativos também é um número positivo. Se eu estou dizendo que menos 3 sobre 4
é o resultado dessa divisão e é um resultado negativo, significa que ou o 3 é positivo e o 4 é negativo, ou o contrário. Beleza? Menos 3 dividido por 4 é a mesma coisa de 3 dividido por menos 4. É a mesma coisa, é o mesmo resultado. Então, como eu estou operando com o meu numerador, eu estou fazendo com que o meu 3 seja negativo. Se o meu 3 for negativo, necessariamente o meu 4 vai ser positivo, porque eu estou dizendo que o resultado da minha divisão é um número negativo. Então, um dos dois termos tem que ser negativo e um dos dois tem que ser positivo. Deu para entender agora? Super. Professor, Fez todo sentido agora. Agora realmente fez sentido. só que, por exemplo, a gente também poderia resolver sem colocar o sinal de negativo no numerador ou no denominador, por exemplo, resolver o numerador como se Volta fosse do início que eu não consegui ouvir. Olha, eu só estou com 2 minutos de aula. Gente, minha aula passa muito rápido. Eu estou preocupado com isso. Mas vocês já entenderam a equação aí com fração, né? Volta do início, galera. Eu só queria resolver essa... Eu vou usar como desculpa, gente, que o comandante fez a live e vocês entraram um pouquinho atrasados, tá? E aí eu vou só pegar Eu vou usar só um pouquinho aí na próxima aula. Diga aí, rapidinho, Araripe. Pronto. É que eu queria saber se a gente poderia resolver essa fração, por exemplo, usar a propriedade distributiva, sem colocar o sinal de menos no 3, por exemplo. Pode. Vai ficar assim, ó. Mas é mais complicado. Mas vamos lá, vai ficar assim, ó. 1 menos... Aí você vai aplicar normal. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Sobre 4. Beleza? Mas quando você faz 1 menos isso, você vai ter que fazer a troca do sinal do mesmo jeito. Você só vai estar postergando um problema, empurrando para frente, mas você vai enfrentar ele do mesmo jeito lá na frente. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Pronto? Vamos lá, vamos continuar aqui. Professor, Oi. não vai dar para estender a aula porque a gente tem prova agora. Algumas pessoas têm prova de inglês agora. Verdade, gente. Vou só terminar de resolver essa... Oi. Não vai dar mais. Mas vai ter aula sexta. Não vai dar mais, não. Eu vou ter aula amanhã, a gente conclui, a misericórdia. A gente conclui aqui, tá? E aí, tenta resolver esse probleminha aqui da letra F, tá bom? Professor? Diga. Lembrando o desafio, viu, gente? Minuto, agora tem 5 minutos de intervalo. Mas é o tempo para beber uma água, desconectar de um e conectar no outro. A gente faz amanhã.